eu sou a professora Lídia e hoje na nossa aula de número 4 da primeira série do ensino médio, nós vamos falar sobre Galileu e a Revolução Científica. Já vimos em algumas aulas anteriores como que funcionavam os sistemas, a diferença do sistema geocêntrico para o heliocêntrico, tivemos uma aula específica sobre Kepler e hoje a gente fala de Galileu também, que relacionava-se ainda o seu conjunto de ideias sobre o sistema heliocêntrico. Então, para que a gente fique um pouco mais centralizado, eu trouxe aqui nessa linha temporal, uma linha do tempo sobre astronomia e sobre alguns pensadores daquela época. E, principalmente, eu quero que você se atente para essas setas vermelhas que está marcando algum dos grandes nomes da astronomia na época. Essa parte em azul é uma parte da astronomia antiga, e a gente vai pegar da astronomia média para essa divisão até então da astronomia moderna que vai causar ali o Galileu nesse processo de revolução. Mas tu verifica que a primeira setinha, que está bem mais distante das outras, é a de Ptolomeu, e aí tem um longo intervalo até vir Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu Galilei, que é o que a gente quer falar deles hoje, para você ver quanto tempo ficou o sistema geocêntrico como verdade absoluta ali por mais de 1000 anos, quase 1600 anos. Então, vamos entender os sistemas que tinham anteriormente. A gente tem 3 sistemas aí, e tinham várias áreas que envolviam-se as explicações desses sistemas. Né? No caso, na área das ciências, a gente tem a astronomia, e tinham esses 3. O primeiro é o de Ptolomeu, sistema geocêntrico, e tinha a Terra ali no centro com os outros planetas orbitando em torno dela. Aí vem o segundo, que era o de Copérnico, o heliocêntrico, com o Sol um pouco próximo do centro ali e os outros corpos orbitando ele. E esse último era o de Tycho Brahe, o sistema de Tycho Brahe, que era uma espécie de mistura dos 2 sistemas anteriores, porque tinha o Sol, os outros planetas realmente estavam orbitando o Sol, só que ele colocava o Sol orbitando a Terra. Então era meio que uma mistura dos 2. Tinha esses 3 sistemas, e aí uma efervescência, digamos assim, na época, muitos pensadores escrevendo teorias, apoiando outras, mas até então não tinha comprovado. E a gente vai ver essa comprovação com um grande nome chamado de Galileu Galilei, que é a quem interessa a nossa aula de hoje. Então tinha várias áreas envolvidas aí nessa parte de astronomia, acabava que afetando outras áreas. Pelo próprio sistema da época, né, o próprio sistema social, político e econômico, que tinha como o maior nome aí a religião. Então, quem acabava se sobressaindo nessa parte da Idade Média, também chamada inclusive de Idade das Trevas, era o teocentrismo, em que a própria explicação dessas teorias tomava Deus, por exemplo, como justificativa, ou tinha toda uma ideia para explicar a existência de Deus, sempre levando para esse lado da religião. E aí tem 2 pessoas que representam bastante, por exemplo, esse poder que a igreja tinha, inclusive o poder de julgar as pessoas na qual se opunham às teorias em que a igreja acreditava, porque acabava que relacionando essa ideia de religião com as teorias científicas, filosofia e todos os aspectos aí, sociais, políticos e econômicos. Então, essa primeira imagem na parte superior aí é uma representação, no caso do julgamento de Galileu Galilei, né? Então, a propósito, ela se refere à tese, ao movimento da Terra em torno do Sol, que era a ideia que ele acreditava, o sistema heliocêntrico, e uma representação do julgamento dele, que foi condenado pela igreja, porém ele, negando a sua teoria, conseguiu ainda sobreviver. Em contrapartida, a gente tem Giordano Bruno, que é nessa segunda imagem, que também acreditava nesse sistema heliocêntrico, porém ele não quis negar a sua teoria, né? Então ele foi morto realmente, foi condenado à morte e foi morto queimado por conta desse sistema heliocêntrico. Tem outras áreas ainda que estão relacionadas, como por exemplo a própria filosofia. Se tu verificar, esses pensadores antigos acabavam publicando trabalhos e trazendo influências em várias áreas do conhecimento, porque elas não estavam tão bem subdivididas quanto é hoje. Então, a gente tinha religião, tinha a própria ciência, a filosofia e várias outras áreas ali juntas.
e apoiando-se uma na outra. No caso, essa parte de filosofia, a gente tem uma própria representação de uma escola ou uma sala de aula medieval na qual predominava a ideia escolástica, né? A ideia escolástica que tem um dos seus grandes nomes como São Tomás de Aquino, e a ideia deles era utilizar a fé para justificar a razão, ou seja, utilizar a fé e essa ideia mais mística da coisa, de acreditar em Deus, acreditar em um ser, para justificar, por exemplo, teorias científicas. Então, principalmente São Tomás de Aquino, ele utilizava em suas teorias para refletir sobre a aproximação entre a fé e a razão. Ele acabava utilizando esses argumentos aí na escolástica para justificar essa fé e a razão. Além dele, tem outros nomes como Platão, Aristóteles, entre outros. E aí a gente vai fechar essas áreas como, por fim, a economia. Tu vai ver que essa centralização de poder envolvia governos, envolvia a própria igreja em si e envolvia o próprio meio social. Falando de economia, a gente tem o interesse, por exemplo, do rei Frederico II e de vários outros governantes que patrocinavam alguns cientistas porque tinham interesse realmente na ciência, em descobrir algumas coisas, e uma dessas pessoas na qual foi muito feliz, digamos assim, com seus resultados ou com o alcance do seu trabalho, mesmo que depois de sua morte, foi o próprio Tycho Brahe, que a gente já falou em aulas anteriores aqui. Ele que embasou ou deixou o seu trabalho para embasamento das leis de Kepler. Então, o que acontece? O Tycho Brahe, ele foi uma dessas pessoas que foi, digamos que, patrocinada, ou seja, que recebeu um local, ele tinha uma ilha ali, foi doada pelo rei Frederico II, e ele também tinha uma pensão, tinha um valor que era destinado a ele para que ele construísse um observatório e fizesse as próprias pesquisas. Então, ele foi muito feliz com relação a isso, e baseado nesse valor que ele recebia, ele conseguiu fazer vários instrumentos e que ajudou muito na observação dos corpos e registro das suas observações. Mas quem nos interessa aqui realmente é Galileu Galilei, porque ele vai realmente dividir, digamos assim, esse movimento de proposição de teorias até se ter algo mais sólido em que acreditar, digamos assim. Porque havia muito questionamento, havia muita teoria propostas, mas não havia comprovação, e aí quem vai comprovar isso é o Galileu Galilei na Idade Média, e é por isso que ele é chamado de pai da ciência moderna, então, porque ele traz o conhecimento explicado agora de uma nova forma. Então, ele não só questionava, desacreditava e propunha um modelo diferente, que no caso apoiado também já no de Copérnico, que era o mesmo heliocêntrico, mas ele traz algo a mais, ele traz uma comprovação baseado na própria luneta que ele adaptou, digamos assim. Adaptou, então foi, digamos que, o primeiro telescópio. Com isso ele pôde observar as fases de Vênus e comprovar. Então o que Galileu fez? Ele tinha teoria, ele já tinha a própria teoria dele, tinha dados matemáticos e ele juntou isso com o conhecimento empírico, baseado nas observações que ele fazia. Então ele vai ser esse grande divisor de águas, aí, digamos, na ciência da época. É aí, a partir daí que se dá a Revolução Científica. Uma observação, não somente a partir daí, mas esse é o grande momento, porque já havia questionamento, só que esse é, digamos, o ápice da Revolução Científica, que quando aconteceu, ou quando se refere a Galileu, até então não era chamado de Revolução Científica. Esse próprio nome só é dado em 1939 pelo Alexandre Koyré. E essas ideias sobre revolução, elas iniciaram com, por exemplo, Copérnico e vários outros, isso bem anteriormente, desde o século XV, já havia ideias novas, porém não conseguia comprovar. É por isso que o Galileu Galilei ele consegue ser esse marco. O que traz de novo, então, nessa revolução científica? Principalmente a estruturação do conhecimento. Então, o conhecimento ele já vem muito mais organizado, não eram somente teorias fundamentadas em dados matemáticos, mas ele traz observações agora com instrumentos, e esses instrumentos conseguiam comprovar, ele já tinha imagens ali, projeção de imagens, e esse conhecimento vai ser muito mais organizadinho, mais estruturado. E aí não vai servir somente para astronomia. Como a gente viu, as áreas acabavam que se juntando ou não sendo tão bem subdivididas ali. Então essa revolução vai ser em todas as áreas, né, uma ideia para o conhecimento mesmo. E aí acabava que
diminuindo essa idealização ou aquela ideia mística que tinha sobre a ciência. Então, digamos que, inclusive a gente pode dizer que então essa revolução era o início de um método científico mais organizado. O método científico, que é esse aqui mais ou menos que a gente utiliza hoje, tem a ver com observação, com ter um problema definido, hipótese, aí depois experimenta, faz análise dos resultados e as conclusões. Esse é o método científico. Mas aquele também já era um método que a gente pode chamar de um método científico, porque ele traz essa revolução e se a gente for comparar, era um método já próximo do que se tem hoje. Então, é por isso que foi tão importante o trabalho do Galileu Galilei. Eu trouxe uma questão para a gente fazer a análise aqui, então a gente pode verificar esse experimento, ou esse exemplo 1, que diz assim: no contexto da Revolução Científica, levada a cabo no século XVII, as pesquisas de Galileu Galilei foram decisivas a respeito da vida e obra de Galileu. Qual é a única alternativa que não está correta? Então, vamos fazer análise dessas alternativas e ver o que está diferindo ali do que Galileu Galilei viveu nesse processo de transição ali até a Revolução Científica. Opção A. Galileu Galilei desenvolveu o telescópio a partir do aperfeiçoamento das lunetas e lentes. B. Galileu Galilei elaborou teorias consistentes sobre o movimento dos corpos, sendo a lei da inércia uma expressão de suas teorias. C. Galileu foi submetido ao Tribunal da Inquisição para esclarecer suas opiniões a respeito do movimento do planeta Terra em torno do Sol. D. Galileu colaborou diretamente com Isaac Newton na elaboração do livro Filosofia Natural, Princípio Matemático, de 1678. E a última opção é: Galileu Galilei conseguiu observar por meio do telescópio as imperfeições na Lua, como as crateras que nela existem. Então, qual a opção que está errada? Nesse caso, a opção tem a ver com uma questão histórica, ou com uma questão temporal que eu trouxe no primeiro slide, que foi aquela linha do tempo. Se tu verificar, há uma distância entre Galileu e Newton. O Galileu acaba que vindo antes. Então aí ele está dizendo que o Galileu ele vai colaborar diretamente no trabalho de Newton, só que o que acontece? Essa colaboração, na verdade, não é tão direta. Eles não trabalharam junto porque Galileu Galilei viveu antes. Newton sim vai utilizar os trabalhos de Galileu, mas eles não têm contato entre si porque viveram em tempos diferentes. Newton viveu bem depois. Então é isso que vai fazer com que essa questão seja errada. Então, revisando a nossa aula de hoje a respeito dessa questão da revolução científica que teve como principal nome aí o Galileu Galilei. Ela começa trazendo uma explicação de astronomia acerca de movimento dos corpos, de posicionamento dos corpos no universo, inclusive no próprio sistema, que ali era o heliocêntrico, colaborando com o trabalho de Copérnico, ou seja, já se entendia como que funcionava e o posicionamento, a distribuição desses planetas, porém não tinha comprovação. Então ele vai comprovar isso. E por conta disso, ele altera uma forma de fazer ciência, digamos assim, trazendo um conhecimento muito mais estruturado. É por isso que é chamado de revolução científica. E isso vai afetar positivamente várias outras áreas depois, porque aí tinha um conhecimento teórico apoiado num conhecimento matemático e principalmente o conhecimento empírico baseado em observação, registro, análise e conclusão. Então a gente vai encerrar por aqui. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para ter acesso a atividades desse conteúdo e de outros. Eu te espero aqui na próxima.